Por volta das 10h30 da noite de 7 de março, uma terça-feira, o presidente da República Federativa do Brasil recebeu na residência oficial a visita de Joesley Batista, dono de uma empresa investigada em 5 inquéritos. Naquele encontro, tarde da noite, ao abrir as portas do Palácio do Jaburu, Michel Temer abriu também o caminho para Joesley conseguir o acordo de delação premiada que tanto queria. Porque o empresário tinha com ele um gravador. A conversa de Joesley Batista com o presidente Michel Temer durou cerca de 40 minutos. Em nenhum momento ele parece desconfiar que estava sendo gravado. No pedido de abertura de inquérito, a Procuradoria-Geral da República faz uma análise desse áudio. Michel Temer demonstra preocupação, afirmando: tem que tomar cuidado, é complicado, quando Joesley fala que perdeu contato com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Em seguida, Joesley afirma que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo após a sua prisão. Temer fala que Cunha pediu a ele que intercedesse no Supremo Tribunal Federal em seu favor. E Temer, então, completa que só tem interlocução com 2 ministros da Corte. Temer prossegue dizendo que Cunha tentou trollar com as perguntas que fez na qualidade de testemunha e confirma a necessidade de boa relação com Eduardo Cunha. Tem que fazer isso, viu? Joesley fala então que a propina está sendo paga todo mês. O áudio tem qualidade baixa. Primeiro dizer assim, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o que, O Eduardo começou me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei, como é que está essa relação? Ele na hora da defesa, o Moro indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Era para me trutar. Eu não fiz nada, eu acho que no Supremo Tribunal Federal. Só 1, 2, totalidade. E tá aí, rapaz. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos. O telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, sim. Joesley passa então a contar como vinha tentando interferir nas investigações. E num diálogo com o presidente da República, fala abertamente que vinha usando juízes e procuradores em seu benefício. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Com essa gravação na mão, Joesley, que já era alvo da Lava Jato e de outras investigações, bateu a porta do Ministério Público Federal. Foi oferecer uma colaboração premiada aos procuradores e ainda se dispôs a fazer mais gravações.
Essa foi a primeira vez que a Lava Jato usou o que a Polícia Federal chama de ação controlada. Quando a polícia deixa, por exemplo, que uma mala cheia de dinheiro de corrupção seja entregue a um destinatário e assim registra a prova do crime. Esse tipo de ação foi feita 7 vezes pela Polícia Federal nessa investigação para comprovar as denúncias trazidas por Joesley Batista. Nessas ações foram distribuídos cerca de 3 milhões de reais em propinas. Na conversa que Joesley gravou no início de março, o presidente Michel Temer revelou ao empresário uma informação que para os investigadores pareceu um vazamento. Que o Banco Central iria cortar a taxa de juros básica da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Na primeira reunião do Comitê de Política Econômica do BC, após a conversa, a decisão foi reduzir em 1 ponto percentual a taxa de juros. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Eu estou pensando, mas já desce mais um, vai descendo responsavelmente. E a juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que o Banco Central, em nota, disse que as decisões do Copom são tomadas em reuniões e divulgadas logo em seguida, e que, por isso, não há possibilidade da decisão sobre a taxa de juros ser antecipada a qualquer pessoa. Depois que todos os depoimentos foram colhidos e as provas reunidas, na tarde da quarta-feira, dia 10 de maio, os irmãos Joesley e Wesley Batista entraram no Supremo Tribunal Federal para ter uma reunião no gabinete do ministro Luiz Edson Fachin. Foi quando a delação de Joesley foi homologada, se tornou uma prova e pôde ser usada em uma operação policial. Diante das provas, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. E no início da tarde, o ministro Fachin autorizou o início das investigações contra Temer. Com essa decisão, o presidente Michel Temer passa a ser formalmente investigado. A Lava Jato poderá pedir novas medidas como buscas e apreensões e depoimentos, inclusive de Temer. O deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil, é considerado uma peça-chave do escândalo pela proximidade com Temer. Rodrigo Rocha Loures é considerado o homem de confiança de Michel Temer. Em 2011, foi nomeado chefe da assessoria parlamentar da vice-presidência da República. Em 2014, se candidatou a deputado federal pelo PMDB do Paraná e teve Michel Temer como garoto propaganda neste vídeo. Ele veio aqui para o meu gabinete e me ajudou enormemente. É com muito gosto que eu cumprimento os paranaenses e dou este depoimento verdadeiro, real, em relação a esta belíssima figura da vida pública brasileira, que é o Rodrigo Rocha Loures. Na prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, Rodrigo Rocha Loures declarou ter recebido mais de R$3 milhões nesta campanha. Desse total, R$200.650 foram doados pelo comitê de campanha do então vice-presidente Michel Temer, na eleição de 2014. Grande parte desse dinheiro foi um repasse de doações de terceiros. Administrador de empresas ligado ao ramo alimentício, Rocha Loures se elegeu suplente. Em janeiro de 2015, reassumiu a assessoria parlamentar da vice-presidência e depois a assessoria de relações institucionais da presidência. Em setembro do ano passado, Loures foi nomeado assessor especial do gabinete pessoal do presidente da República, Michel Temer. Com a nomeação de Osmar Serralho para o Ministério da Justiça, Rocha Loures voltou à Câmara dos Deputados. Ele tem 50 anos e está no segundo mandato na Câmara Federal. O Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento de Rocha Loures das funções de deputado federal. O pedido de prisão foi negado pelo ministro Edson Fachin, mas a Justiça autorizou busca e apreensão em endereços ligados a Rodrigo Rocha Loures, em Curitiba. Os policiais estiveram na casa da ex-mulher dele, que fica num condomínio fechado, e também neste prédio onde Rocha Loures estaria morando atualmente. A polícia não informou o que foi apreendido. A defesa do deputado afirmou que, apesar da divulgação parcial de alguns trechos, aguarda ter acesso ao teor da investigação contra ele para então se manifestar. Informou ainda que Rodrigo Loures está à disposição das autoridades para prestar
todos os esclarecimentos. A gravidade das acusações de Joesley Batista alimentou rumores de que Michel Temer deixaria o cargo. Nesse clima todo, ainda antes da divulgação da gravação da conversa entre Temer e Joesley, o anúncio de que o presidente faria um pronunciamento às 16h em Brasília aumentou ainda mais a expectativa de uma renúncia. Mas não foi isso que aconteceu. Ele disse que não renunciará e que provará a inocência no Supremo Tribunal Federal. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. No Palácio do Planalto, o dia foi tenso. Desde ontem, o presidente e seus ministros mais próximos fazem reuniões para avaliação dos estragos provocados pela delação do dono da JBS. Passava de 10h30 da noite de ontem quando aliados, assessores e o presidente Michel Temer saíram pela garagem subterrânea do Planalto. A frente do palácio estava cercada por manifestantes contrários a Temer. Houve confusão e queima de pneus no meio da praça. A polícia teve que usar gás de pimenta, mas a essa altura o presidente já estava no Palácio do Jaburu. A única reação dele foi uma nota divulgada pelo Planalto, que não respondeu à denúncia de que Temer deu aval para pagamentos que Joesley Batista já vinha fazendo para garantir o silêncio de Eduardo Cunha. A nota afirma que o presidente jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e não participou nem autorizou qualquer movimento para evitar delação do ex-parlamentar. A nota confirmou o encontro de Temer com o empresário Joesley Batista no começo de março, mas negou que tenha havido algo que comprometesse a conduta do presidente da República. Ontem à noite ainda, o presidente fez uma longa reunião com seus ministros mais próximos. Segundo fontes do governo, o presidente tentou explicar o contexto do encontro que teve com o dono da JBS dentro do Palácio do Jaburu. Pelo menos 20 pedidos de audiência já haviam sido negados e Joesley Batista conseguiu marcar o encontro depois de ligar diretamente para o presidente. Na reunião com os ministros, Temer desabafou. O que vocês queriam que eu falasse? O cara tinha dito que estava com dó da família de Eduardo Cunha e estava dando uma ajuda a eles. O que eu ia dizer? Não ajuda?
Os ministros mais próximos disseram que não sabiam da existência desse encontro do presidente com Joesley Batista e, nos bastidores, foram além. Disseram que o encontro foi um erro brutal. O esforço do Planalto agora é tentar não deixar o governo parar. Ainda na madrugada, os 3 ministros palacianos gravaram vídeos em defesa do governo. Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, estes 2 investigados na Lava Jato. O Executivo e o Legislativo têm que tirar o Brasil da maior crise econômica da nossa história. É fundamental que nós tenhamos muita serenidade, façamos um esforço de nos manter unidos com um único objetivo. O Brasil não pode parar. Hoje, Temer chegou ao Planalto por volta de 8 da manhã. Só cumpriu o primeiro compromisso com o senador petecão do PSD, que contou o que ouviu de Temer. Não recordava que ele tinha prometido, tinha assumido qualquer tipo de compromisso e que iria pedir as fitas, os áudios, para ele poder se pronunciar, mas que estava tranquilo e demonstrava muita tranquilidade, muita coisa. Estou tranquilo. Mas logo a agenda presidencial foi suspensa. Avaliou-se que Temer deveria gastar o tempo pensando melhor numa reação. E ele permaneceu em reunião numa espécie de gabinete de emergência. Temer se mostrou incomodado e insistiu, queria falar. Começaram então as simulações para o pronunciamento. O marqueteiro de Temer, Elcinho Mouco, foi chamado. Chegou com uma proposta de texto que começava dizendo: não cometi erro. O tom do discurso, no entanto, foi subindo no decorrer do dia. Primeiro, com a decisão do Supremo sobre a abertura de inquérito para investigar o presidente. Depois, com os boatos de que Temer renunciaria. O discurso ficou mais incisivo, negando renúncia e tentando enfrentar a crise. Bom, a Délis Ortiz mostrou na reportagem dela ministros defendendo o governo, mas ao longo do dia, né, Délis? Teve ministro também ameaçando abandonar o barco, deixar o cargo. Como é que isso ficou? Boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Depois do pronunciamento presidencial, bombeiros saíram a campo tentando apagar o incêndio provocado pela divulgação do áudio do dono da JBS. O PPS decidiu deixar o governo e o ministro da Cultura, Roberto Freire, seguiu a orientação do partido, esteve aqui no Planalto e pediu demissão. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, decidiu ficar. Em nota, o PPS justificou que a permanência dele se deve à relevância do cargo. Mais cedo, o PSDB ensaiou desembarcar do governo. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, chegou a dizer que iria pedir demissão do cargo. Mas houve muita articulação e no início da noite os 4 ministros tucanos e o senador Tasso Gereissati estiveram aqui no Planalto. O partido decidiu continuar apoiando o governo. Temer ouviu a gravação do dono da JBS no gabinete presidencial, cercado de assessores e ministros. E, segundo fontes, depois disso, a exclamação foi a seguinte: a montanha pariu um rato. O clima aqui no Planalto agora é de alívio. As denúncias e a possibilidade de uma paralisação da agenda de reformas levaram pânico ao mercado financeiro. O dólar disparou, a Bolsa de São Paulo chegou a interromper as operações pela primeira vez em 9 anos para tentar conter a queda. 8h45 da manhã, nas corretoras já era um dia daqueles, que nem dá para sentar, em que fortunas somem numa piscada. Os cabelos sofrem, todos se preparando para a tempestade financeira que estava chegando. Ontem, na Bolsa de Nova York, o fundo que acompanha empresas brasileiras despencou mais de 11% depois das notícias sobre as gravações comprometendo o presidente Temer. 9 horas de hoje, tudo travado. Pela manhã, a compra e venda dos títulos do governo foram suspensas. O Tesouro Nacional informou que era para proteger os investidores de prejuízos. No fim da tarde, as negociações voltaram. Os negócios nos contratos de dólar não andavam. Ninguém queria vender a moeda americana. Quem tem dólar fica com ele guardado, né? E quem está procurando vai achar um preço muito, mas muito alto. 9h30. O Banco Central anunciou um leilão para vender a moeda americana. Não foi suficiente.
Ao longo do dia, foram 4 leilões, quase 4 bilhões de dólares para tentar segurar a cotação. 10 horas, a Bolsa de Valores abriu. Já está lá a tua ordem, pode ficar tranquila. Abriu o mercado, você já vende. E todas as ordens eram para vender ações. Liquidação total. E loucura. São 10 horas e 20 minutos e a queda no índice Bovespa se acentuou. A gente pode ver aqui na tela, olha só, uma linha reta. Neste momento, menos 10,47%. Com isso, foi acionado o Circuit Breaker, que é um sistema da Bolsa de Valores que paralisa as negociações quando este percentual cai mais de 10%. Nesta outra tela, a gente pode ver o motivo. Olha só, o percentual de queda das principais ações brasileiras. Menos 41%, menos 24%, menos 24%, tudo no vermelho. O mercado está congelado, ninguém vai poder fazer nada, só daqui a meia hora vai voltar as negociações. Foi a primeira vez que isso aconteceu em 9 anos. A última foi em outubro de 2008, no auge da crise econômica mundial. Meio-dia, hora do almoço, no único lugar possível. E não dava para tirar o olho da tela. Você já tinha passado por um dia assim? Não, desse jeito não. O Ibovespa subiu um pouco, mas andava de lado. Os investidores esperavam os desdobramentos da crise política para fazer suas apostas. 4 horas e 10 minutos, aqui na corretora está todo mundo de olho na tela, só que agora naquela lá. O presidente Temer está começando a falar e nós vamos acompanhar a reação dos investidores na Bolsa e no dólar. A moeda americana fechou cotada a R$ 3,38, alta de quase 8%. A bolsa, que estava numa leve recuperação, acentuou a queda e fechou em menos 8,8%. Um dia daqueles. Estamos trabalhando para acalmar os mercados, para atravessar esse período, e é um trabalho contínuo, um trabalho sereno, um trabalho firme. Olha, até o início da noite, a oposição protocolou no Congresso 8 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. E partidos aliados ameaçam deixar o governo. No Senado, na Câmara, reformas como a trabalhista e a da Previdência estavam sendo discutidas. Com a delação, parou tudo. Ontem à noite, parlamentares de oposição chegaram a comentar nos plenários a reportagem do jornal o Globo. Os presidentes do Senado e da Câmara encerraram as sessões, evitando os debates. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, mesmo partido de Michel Temer, se recusou a fazer qualquer comentário. Gente, eu não vou falar sobre esse assunto, não adianta. Não tenho comentário a fazer, não me cabe nessa matéria. Em seguida, alguns parlamentares foram assistir ao Jornal Nacional. Hoje, nem Eunício, nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vieram ao Congresso. Com muita negociação, o governo conseguiu aprovar a reforma trabalhista aqui na Câmara e estava contando os votos para votar a da Previdência. Hoje, o relator dela, o deputado Arthur Maia, do PPS, disse que não há mais como o texto avançar. O relator da reforma trabalhista no Senado, o senador Ricardo Ferraz, do PSDB, foi na mesma linha. Anunciou que o calendário da reforma está suspenso, que a prioridade agora é discutir a crise provocada pela delação. E essa é a conclusão de muitos parlamentares, que no mínimo o calendário de votações vai se alongar muito, que vai tudo atrasar. E o dia foi de reuniões, partidos decidindo o que fazer a partir das delações, com aliados já falando em deixar o governo. O PSDB, que tem 4 ministérios, reuniu a bancada na Câmara, decidiu não decidir nada por enquanto, esperar. A bancada de deputados federais do PSDB decidiu que nós vamos aguardar agora os vídeos, né, solicitando a quebra do sigilo para que a gente possa aferir o material. Em comprovando o material, a bancada solicita a saída dos ministros do PSDB. Já a oposição vai tentar impedir qualquer votação à espera de que Michel Temer deixe a presidência. À tarde, quando ele anunciou que não iria renunciar, o plenário da Câmara estava quase vazio, mas houve reações opostas. Eu acho lamentável o pronunciamento do presidente Temer, porque não só o áudio é gravíssimo, quer dizer, um presidente da República, num momento desse difícil para o Brasil, participar de alguma forma, autorizando o silêncio de um condenado pela Lava Jato. Como é que um presidente conduz o Brasil nesta circunstância, sendo investigado
pela Suprema Corte. É de muita dificuldade. Uma fala altiva de um homem até indignado, por ter sido vítima, digamos, de uma cilada, de uma armação, mas que tem convicção da sua inocência e que se predispõe, né, obviamente deseja, pede que tudo seja investigado, porque ele tem a certeza de que ao final de uma investigação séria restará comprovado que ele não tem culpa nenhuma em relação a isso que lhe acusam. Até o início da noite, já eram 8 pedidos de impeachment de Temer. Um deles foi apresentado em conjunto por 6 partidos de oposição. Incluindo como motivo principal, um dos motivos principais do afastamento de Michel Temer e do seu impeachment, a obstrução à justiça, a partir do momento em que há um flagrante publicizado com uma tentativa de obstrução à justiça. O Senado já foi notificado oficialmente da decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou Aécio Neves das funções de senador. Até o início da noite, a Câmara ainda não tinha sido notificada da decisão sobre o deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Vamos agora ao vivo ao Congresso Nacional. A Cláudia Bontempo está lá e tem informações para a gente, outras informações sobre as reuniões de partidos aliados e de oposição. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, não houve votações hoje nem na Câmara, nem no Senado. Os presidentes das duas casas não estiveram no Congresso, mas passaram o dia em Brasília. O senador Eunício Oliveira, que é do PMDB, conversou ao telefone com o presidente Michel Temer e recebeu parlamentares de vários partidos na residência oficial. O deputado Rodrigo Maia, que é do Democratas, esteve em uma reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto e recebeu também deputados de vários partidos na residência oficial. Bom, atualizando até o momento, foram protocolados 8 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. O partido dele, o PMDB, o PTB e o PR divulgaram nota de apoio ao governo. O senador Tasso Gereissati, que é o novo presidente do PSDB, esteve em uma reunião com o presidente Michel Temer e disse que o partido aguarda o desenvolvimento e esclarecimento desses fatos. O senador José Agripino, que é o presidente do Democratas, disse o seguinte, abre aspas, é hora de aguardar a consistência e confirmação dos fatos que são graves. Renata Bonner.